Eu imagino que o Bellblatt não terá segunda temporada, a não ser que role muita lavagem de dinheiro em cima disso. Sinceramente, a única coisa que dá pra salvar nessa adaptação foi o design e ambientação da obra. De resto, só foi uma decepção pra mim, pelo menos falando por mim. Mas hoje eu não tô aqui apenas pra reclamar, eu tô aqui pra resumir o final do mangá de O Bellblatt. E é bom eu deixar avisado que este vídeo é sobre o final da primeira parte do mangá. A segunda parte dele, que é o Bellblatt 2, está em lançamento atualmente, e não é sobre ele que vamos falar hoje. E é bom eu deixar avisado também que é um resumo bem rushado. Eu só vou dar uma passada bem básica em cada uma das mortes dos heróis, apenas isso, eu não vou me aprofundar muito nas informações, por isso é bom você ler o mangá também. Mas antes de darmos seguimento, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. Bem, eu imagino que vocês já conheçam essa história do Kenzel, a maioria de vocês, mas pra quem não tá ligado, nessa obra nós acompanhamos o protagonista em uma jornada de vingança contra os 7 heróis do Império de Zalenden, que originalmente eram 14 heróis. No entanto, durante a guerra contra a nação de Wishtek, desses 14, as pessoas acreditavam que 3 pereceram durante a jornada e 4 se tornaram traidores. Com isso, os 7 restantes alegaram ter completado a missão de impedir a invasão de Wishtek e mataram os 4 traidores, que ficaram conhecidos como as 4 lanças da traição. No entanto, na verdade, as 4 lanças da traição eram os verdadeiros heróis, que arriscaram a vida para cumprir a missão que foi confiada pelo rei de Zalenden. Por outro lado, os chamados 7 heróis decidiram fugir dessa missão por serem literalmente medrosos, e quando os 4 retornaram vitoriosos após derrotarem os inimigos, eles foram emboscados por seus companheiros e brutalmente massacrados. A questão é que o Acherit, uma das lanças da traição, sobreviveu ao massacre. Ele conseguiu sobreviver por ter comido uma fada, literalmente devorou uma fada enquanto estava morrendo, o que por consequência deu a ele uma nova forma, uma nova vida, ganhando um corpo que se assemelha bastante com um elfo, assim melhorando suas capacidades físicas e ganhando novas habilidades, que eu já comentei em outro vídeo aqui do canal se quiser conferir. Mas beleza, no geral, esse mangá não foge muito da vingança do Kenzel, que era o Acherit no caso, não perde tempo com outros arcos que não agregam em nada na vingança dele. Eu até mesmo queria que tivesse mais romance durante a obra, mas dá pra entender também que o protagonista não tinha cabeça pra esse tipo de coisa, então o romance é um gênero bem nulo durante toda a segunda metade do mangá. E eu falo segunda metade porque o Kenzel não é um protagonista virgão, ele fez os finalmente com Althea no capítulo 20, algo que foi cortado no anime infelizmente. Enquanto o diretor achava desnecessário porque queria focar na redenção do protagonista, na minha opinião era algo que poderia mostrar que o Kenzel ainda tinha um lado humano, mas o diretor simplesmente cortou isso como se não fosse nada. Essa primeira temporada do anime adaptou até meados do capítulo 65. Foram 65 capítulos em 12 episódios, pra você ver o quão rushado foi isso. E durante a adaptação, podemos ver o Kenzel se vingando de 2 dos 7 heróis. O primeiro foi o Stemole, que eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa a minha pronúncia a respeito desse nome, mas é algo muito difícil mesmo. Que após a guerra, ele entrou de cabeça na busca pela imortalidade, usando como base a magia de Wishtek. E o segundo foi o Barestar, que depois de se tornar um herói, ele parece ter se corrompido pela sua própria culpa e inveja do poder detido pelo Glenn, outro dos 7 heróis. Sendo que graças à loucura dele do Barestar, a Elséria descobriu a podridão desses falsos heróis, assim levando ela a apoiar a vingança do Kenzel durante a segunda parte do mangá. Basicamente, a Elséria, por ser uma nobre, conseguiu erguer um exército para lutar contra os heróis de igual para igual, o que criou espaço para o protagonista apenas focar nos seus alvos durante a jornada. A Elséria tem um papel muito importante durante o mangá que não tem como eu resumir em poucas palavras tudo o que ela fez durante a obra. Mas em resumo, o senso de justiça dela falou mais alto, assim querendo lutar ao lado do Kenzel para criar um lugar melhor em Zalenden. Já no pós-primeira temporada, os seguintes heróis a serem mortos pelo protagonista foram o Galengarve e o Nigenferdo durante o capítulo 114.
Esses dois personagens tiveram pouco destaque durante o mangá, e pouco se sabe sobre eles, mas o fato é que eram dois personagens que inicialmente apoiaram o Lebelonte, e tiveram destaque durante o arco da guerra entre o próprio Lebelonte contra as forças do Glen, que no caso nem teve muito destaque essas duas mortes, o autor simplesmente deu um foda-se pra esses dois personagens. Já o quinto herói a ser morto foi o Lebelonte. Ele foi o herói que tentou tomar à força o controle do reino de Zalenden, mas durante o arco da guerra contra o exército do Glen, o Kenzel aproveitou a oportunidade para invadir o seu castelo, e usando suas asas negras, o protagonista cortou ele em pedaços. Todos esses 5 heróis que eu mencionei não apresentaram uma grande resistência em batalha contra o Kenzel, seja por estarem consumidos pela culpa ou pela loucura ou pelo próprio poder. Mas o fato é que não é uma obra que você deve esperar grandes batalhas em cada vingança, porque esses heróis, com exceção do Glen e do Aishuden, dependiam mais de seus aliados do que de si mesmo para confrontar alguém, por isso não esperem algo épico nessas batalhas de Ubelblatt. Por fim, no arco final, que abrange basicamente os 4 últimos volumes do mangá, é onde temos a morte dos dois heróis restantes. Primeiro com o Aishuden, que tinha ideias parecidas com as do Glen, e ele tentou usar o seu poder como herói para tornar o Império um lugar melhor, de uma maneira meio distorcida, mas tentou. E devido às ações anteriormente do Lebelonte que eu acabei de mencionar, levou ele a formar uma aliança com o Glen, com o intuito de ajudar ele a conquistar o Império, visando criar um novo lugar através da magia de Wishitek, não se importando com quem fosse morrer para cumprir esse objetivo distorcido. Com isso, na batalha final contra o Glen, o Aishuden foi morto pelas asas negras combinadas do Kenzel e do Ichthys, após ele ter usado a magia de Wishitek para virar uma espécie de monstro bizarro. E por fim, nos 3 últimos capítulos tivemos a batalha final, entre o Kenzel e o Glen, com o Glen mostrando sua verdadeira forma, que através dos experimentos com a magia de Wishitek novamente, ele conseguiu se transformar em um monstro com uma aparência bizarra, assim como o herói anterior, levando os dois a uma luta muito criticada na época do lançamento, já que realmente foi um clímax muito broxante para ser considerado o final do mangá. Para terem uma ideia, a luta deles durou 2 capítulos, onde o Kenzel com sua forma de fada precisou apenas se esquivar dos ataques físicos do Glen até encontrar uma abertura para lançar um ataque com suas penas e perfurar o corpo dele, assim matando o último dos 7 heróis. E por isso que muita gente detesta esse final do mangá de Ubelblatt, principalmente porque teve um desfecho muito fraco com o Glen, com a batalha que deveria ser a mais épica da obra, mas foi apenas isso. Fácil demais. Por fim, no capítulo final, o 170, tem um time skip e já podemos ver a Elséria sendo coroada a rainha de Zalenden. Após a morte do rei anterior pelas mãos do Glen, a própria família Renclave, que é a família da Elséria e são responsáveis por eleger os reis de cada geração, eles mesmos elegeram a Elséria para o posto de governante, já que ela teve um papel realmente importante de líder durante a guerra contra os heróis, ganhando reconhecimento bastante para assumir esse posto. Por outro lado, a guerra ainda continuava, já que existiam rebeldes apoiadores do Glen espalhados pelo reino, com o Ichthys encarregado de lidar com eles. E antes do capítulo 170 terminar, podemos ver o Kenzel junto com a Pip e a Atto observando os túmulos dos heróis, dos verdadeiros heróis, com o Kenzel aparentemente encontrando a paz que buscava após vingar todos seus amigos, e com a Elséria prometendo nunca trair ele, assim pedindo que a sirva com toda sua lealdade a partir de agora. Realmente, ele cumpriu o que prometeu e matou todos os 7 heróis, não teve aquela história de serem amiguinhos, de perdoar ou qualquer coisa do tipo. Foi uma jornada de vingança e teve realmente a vingança. Mas não foi grande coisa, realmente as batalhas em si contra os heróis não foi grande coisa. Também é bom deixar claro que essa primeira parte não teve final fechado no romance, porque praticamente a obra inteira não teve foco nesse gênero. Tem gente que shippava com a Elséria e outros com a Atto, outros com a Althea e até uns malucos com a Pip. Mas no fim ele não ficou com ninguém realmente nessa primeira parte.
No meu caso, eu sempre gostei mais da Elséria. O fato dela prometer criar um mundo melhor ao lado do protagonista, além de prometer nunca trair ele, já criou um laço forte entre os dois para acontecer o romance, pelo menos na minha opinião. Por outro lado, eu não gosto muito da Atto. Eu vejo ela ou como parte do harém ou apenas como discípula, mas para ser o principal interesse amoroso, eu acho que não, mas vai de cada um, vai de cada um. No mais era isso, agora é esperar pra ver se a continuação do mangá The Ubelblatt terá um final melhor no quesito do romance, pelo menos no romance. Que lembrando, eu rushei muita coisa nesse vídeo, tem muita informação que eu deixei de fora só pra dar uma passada em cada uma das mortes dos heróis, só isso mesmo. Nada muito aprofundado, por isso eu recomendo que leiam o mangá. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.